Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho incrível de Robert Cialdini sobre persuasão. Vamos tentar decodificar juntos aqueles mecanismos que guiam as nossas decisões, muitas vezes de uma forma que a gente nem percebe, sabe? Tudo no automático. Para começar, eu quero propor um enigma. Imagina só a cena, uma loja de turismo cheia de joias de turquesa que simplesmente não vendem. Estão lá, paradas. O que seria o mais lógico a se fazer para desovar esse estoque? A resposta parece óbvia, né? Mas e se a solução fosse justamente o contrário do que a gente imagina? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. A funcionária entendeu tudo errado e dobrou o preço das joias que estavam encalhadas. E o resultado? Vendeu tudo, absolutamente tudo. E isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Por que, de repente, as pessoas pagaram mais caro por algo que antes elas tinham ignorado completamente? Essa reação que parece super esquisita, na verdade, não é um defeito de fábrica do nosso cérebro, não. Pelo contrário, é o nosso sistema operacional mental funcionando exatamente como foi programado. Ele usa atalhos para a gente poder tomar decisões mais rápido num mundo que é super complexo e cheio de informação o tempo todo. O Cialdini tem um nome para esse fenômeno: clique zoom. Pensa que é como se fosse um botão de play. O clique é o gatilho, aquela informação específica que ativa o nosso atalho mental. E o zoom, bom, o zoom é a fita que começa a tocar. Aquela nossa reação automática, padronizada, que acontece sem que a gente precise parar para pensar muito. E olha, esse mecanismo é tão básico que não acontece só com a gente. No mundo animal, o exemplo é até mais chocante. Uma perufêmea, por exemplo, é uma mãe super protetora, mas ela só cuida dos filhotes que fazem aquele barulhinho, o piado. Se um filhote não pia, ela simplesmente ignora. E aí, num experimento, os pesquisadores pegaram uma doninha empalhada, que é a inimiga mortal da peru, e colocaram um gravador dentro dela, tocando o tal do piado. A peru atacou. Que nada, ela tratou a doninha como se fosse um filhote dela. O clique foi o som, o zoom foi o instinto maternal, que ignorou todo o resto. E é aqui que a gente chega no ponto central. Assim como aquele piado da doninha, existem gatilhos que podem ativar os nossos comportamentos automáticos. E quando outras pessoas usam esses gatilhos, seja de propósito ou não, esses atalhos se transformam no que o Cialdini chama de armas da influência. Vamos dar uma olhada em 3 das mais poderosas. A primeira arma é uma das regras sociais mais poderosas que existem: a reciprocidade. Ela funciona como uma espécie de dívida invisível que a gente sente uma necessidade quase que incontrolável de pagar. A ideia é bem simples. Se alguém faz um favor pra gente, dá um presente ou faz qualquer tipo de concessão, a gente sente uma pressão interna muito forte pra retribuir de alguma forma. É essa regra que, no fundo, permite que a gente viva e coopere em sociedade. E uma das técnicas mais espertas que usa reciprocidade é a da rejeição seguida de recuo. O próprio Cialdini conta uma história ótima sobre isso. Um dia, um escoteiro abordou ele para vender ingresso de um circo por $5. Ele disse não. Na mesma hora, o menino falou: "Ah, tudo bem. Se não quer o ingresso, que tal comprar umas barras de chocolate? É só $1 cada." O Cialdini, que nem gosta tanto de chocolate, acabou comprando 2. Por quê? Porque ele sentiu que o menino tinha feito uma concessão para ele, saindo do pedido grande pro pequeno. A regra da reciprocidade fez com que ele se sentisse na obrigação de conceder algo também: comprar o chocolate. E o mais curioso é que isso funciona até com favores ou presentes que a gente nem pediu. É só pensar naquela amostra grátis que dão no supermercado. Mesmo que a pessoa não estivesse procurando por aquele produto, a chance de ela comprar alguma outra coisa na loja aumenta. Tudo porque ela sente que recebeu algo de graça e precisa retribuir. E isso tem impacto real mensurável. Um estudo mostrou que quando garçons trazem a conta junto com 2 balinhas, as gorjetas aumentam, em média, 14%. Um presentinho mínimo, um retorno bem grande. É o poder dessa dívida invisível em ação. Vamos agora para o segundo princípio, que mexe com o nosso desejo quase obsessivo de sermos, e principalmente de parecermos, consistentes com as decisões que a gente já tomou. Ser coerente é algo muito valorizado na nossa cultura, né? Ninguém quer ter fama de ser uma pessoa instável, que muda de ideia toda hora. Então, a partir do momento em que a gente se compromete com alguma coisa, mesmo que seja algo pequeno, a gente cria uma pressão interna para continuar seguindo naquela direção. E às vezes, um compromisso inicial bem pequenininho é tudo que alguém precisa para abrir a porta para um pedido muito maior. Foi exatamente isso que os pesquisadores descobriram quando analisaram o roteiro de ligação de uma instituição de caridade. Olha só que impressionante este gráfico. Quando os operadores de telemarketing ligavam e iam direto ao ponto pedindo doações, só 18% das pessoas concordavam. Mas aí eles fizeram uma pequena mudança. Antes de fazer o pedido, o operador perguntava como o senhor ou a senhora está se sentindo hoje. Sabe o que aconteceu? A taxa de sucesso quase dobrou, saltou para 32%. Qual que é o pulo do gato aqui? A maioria das pessoas, por educação, respondia: "Estou bem, obrigado." Ao fazer essa afirmação pública, mesmo que para um estranho no telefone, elas se comprometiam com uma imagem de uma pessoa que está bem. E convenhamos, uma pessoa que está bem ajuda quem precisa, certo? Dizer não logo em seguida criaria um desconforto, uma incoerência com a imagem que elas mesmas acabaram de criar. Chegamos ao nosso terceiro princípio, a aprovação social. Basicamente, a ideia de que quando a gente está na dúvida, a gente olha para os lados para ver o que os outros estão fazendo. Esse é um atalho mental super útil na maior parte do tempo. Em vez de analisar cada situação do zero, a gente simplesmente observa a multidão. Se um monte de gente está fazendo alguma coisa, provavelmente é a coisa certa a se fazer. O problema é quando esse atalho nos leva para o caminho errado. A história trágica de Catherine Genovese, que aconteceu em Nova York, talvez seja o exemplo mais sombrio disso. Ela foi atacada na rua, de madrugada. E não foi um ataque rápido, durou mais de meia hora. E o mais chocante de tudo, 38 de seus vizinhos ouviram os gritos, ouviram pedaços do que estava acontecendo.
Dessas 38 pessoas, quantas pegaram o telefone e ligaram pra polícia enquanto o ataque ainda estava acontecendo? 0. Nenhuma. Só depois que Catherine já tinha morrido é que alguém finalmente ligou. Como isso é possível? A resposta está numa combinação perigosa: incerteza e aprovação social. Cada vizinho, ao olhar pela janela, provavelmente via as outras janelas escuras. Tudo quieto. Ninguém parecia estar reagindo. E na incerteza, todo mundo procurou por uma pista no comportamento dos outros. E o que eles viram foi nação. O sinal que receberam foi: se ninguém está fazendo nada, talvez não seja tão sério assim. Foi uma paralisia coletiva. Então, depois de ver todo esse poder da reciprocidade, da coerência e da aprovação social, a grande questão é: como a gente se defende quando essas armas são usadas contra nós? Olha, a chave não é tentar eliminar esses atalhos, porque a gente precisa deles para viver. O segredo é a consciência. Só de saber que essas armas existem já é o primeiro grande passo para a gente conseguir reconhecê-las em ação, seja na lábia de um vendedor, num pedido de um colega ou até mesmo nas nossas próprias reações. Entender o mecanismo nos dá a chance de apertar o pause no zoom e fazer uma escolha de verdade. E para fechar, fica aqui uma provocação. Ao longo do dia de hoje, preste atenção nas interações à sua volta. Qual dessas armas você consegue identificar em ação? Ser um observador mais consciente do comportamento humano é, sem dúvida, a melhor forma de não ser controlado por ele.